na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Toda obra de Deus na nossa vida, na vida daquele que Deus previu salvar com a sua graça soberana, está baseada em dois vetores: a morte e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. A morte de Cristo é uma morte por nós e também uma morte solidária. A ressurreição de Cristo também. Ele nos envolveu em sua morte e também na sua ressurreição. Como que Cristo encarava a questão da morte, da sua morte, da sua crucificação? Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus capítulo 16, verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A versão que foi lida para nós diz convinha, mas a versão que eu estou usando diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Que tempo é esse? Mais ou menos 6 meses, antes da crucificação, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ser morto e também ressuscitar. A cruz de Cristo consistia em uma necessidade para ele, exatamente porque a cruz faz parte do projeto redentor do Pai. Alguém já me perguntou se a cruz foi mesmo necessária, porque o que importava era a morte de Jesus. Eu creio que a cruz importa, sim. Eu creio que a maneira pela qual Jesus morreu não foi um acidente,
foi uma maneira escolhida por Deus antes dele vir a este mundo. O Salmo 22 é um salmo messiânico. O Salmo 22 descreve de uma maneira detalhada a cena do Calvário. Está tudo lá no Salmo 22. E naquele salmo é dito que as mãos de Jesus seriam furadas, pés e mãos. Então é uma referência direta à cruz. A cruz já estava na profecia. Tem que ser a cruz. Tem que ser a cruz. Se fosse para morrer de outra maneira, certamente ele teria morrido. A morte de Jesus, segundo ele mesmo, a maneira como Jesus encarava a morte da cruz, ele diz aqui que era uma necessidade para ele. Uma necessidade que ele voluntariamente tornou sua necessidade por amor de cada um de nós. Esta necessidade da cruz, necessidade de morte, está ligada muito mais a nós do que a Jesus. Cruz é morte, mas Jesus não tinha uma necessidade de morrer. Jesus não tinha pecado, nunca pecou, não cometeu nenhum crime, não tinha culpa e nem condenação. Então, Jesus também não tinha morte para morrer. Nós nascemos em pecado e cometemos pecado. Somos culpados perante Deus, por isso a nossa sentença é a morte, segundo a palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Cada um morrerá pela a sua iniquidade. Jeremias capítulo 31, verso 30. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Jesus topou morrer por você, morrer por mim e comigo na cruz para me salvar. Jesus Cristo foi àquela cruz morrer por mim, fazendo-me morrer com Ele em consequência do pecado e para o pecado, porque a morte de Cristo é uma morte que me liberta do pecado. A minha morte com Ele na cruz. Ele se deixou ser crucificado para me crucificar com Ele. Jesus Cristo morreu por nós, mas nos levou também a morrer com Ele. Nós morremos por meio do corpo crucificado de Jesus, porque Jesus nos atraiu para o seu corpo, Jesus nos colocou em seu corpo, fomos identificados naquele sacrifício e com ele morremos aquela morte. Segundo a palavra de Deus, só haverá perdão e justificação na morte do pecador.
certamente esta maldade, natureza pecaminosa, certamente esta maldade não vos será perdoada até que morrais, diz o Senhor Deus dos exércitos. E Ele está dizendo aqui que não tem perdão para você. Você só pode ser perdoado por Deus por meio da morte de Cristo naquela cruz e da sua morte com Cristo naquela cruz. Só assim você e eu podemos ser justificados do pecado, porque a palavra do Senhor diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Aquele que está morto, já morreu, está, não vai morrer, já está, porque Jesus, ao morrer, nos fez morrer nele para o pecado. Então, quem está morto, justificado, está do pecado. Romanos capítulo 6, o verso 7. Jesus estava ciente da crucificação, mais do que ciente, a sua crucificação estava no seu controle soberano. Jesus também cria que o Pai iria ressuscitá-lo ao terceiro dia. O Filho vem e morre por nós, mas o Pai, pelo seu Espírito, ressuscita o seu Filho. A ressurreição de Jesus era uma necessidade. Se Jesus não ressuscitasse, estava tudo desgraçado, tudo danado. Mas Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, tudo isto tem validade, tudo isto é real. Era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia, foi o que Jesus disse aos seus discípulos. A ressurreição de Cristo é fundamental para mim, porque a ressurreição de Cristo é também a minha ressurreição em Cristo. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo. Agora eu preciso da sua atenção, não para mim, mas para o que a palavra de Deus está anunciando aqui, neste texto. O que a palavra de Deus está anunciando neste texto tem a ver com você e comigo. Este texto está anunciando não apenas a ressurreição de Cristo, mas também a nossa ressurreição em Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Segundo a palavra de Deus, Cristo não ressuscitou sozinho. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. A morte
e ressurreição de Cristo estão colocadas nas Escrituras num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. O Pai, pelo Espírito Santo, ressuscitou o seu Filho e nós fomos ressuscitados em seu Filho. Quando o Filho de Deus recebeu a vida comunicada pelo Espírito, nós que estávamos no Filho de Deus, recebemos a vida juntamente com Ele. Se você acha que a ressurreição de Cristo é um fato fenomenal, mas não crê no fato da sua ressurreição juntamente com Cristo, você está confuso e perdido. Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Preste atenção na palavra de Deus. Se você quer ser atingido pela palavra de Deus, abençoado pela palavra de Deus, você tem que olhar para aquilo que Deus está dizendo para você. Nele, isto é, em Jesus, também. Por que também? Porque Jesus não ressuscitou sozinho. Também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Estava ouvindo o hino cantado agora há pouco pelos irmãos, e o hino dizia: ressuscitou, com triunfo e poder ressuscitou. Eu dizia no meu coração: ressuscitei com triunfo, porque Deus me ressuscitou quando Ele foi ressuscitado. Da sepultura saiu. Eu saí também da sepultura, porque eu estava nele. Eu ressuscitei. Aqui diz: nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Foi o poder do Pai, por meio do seu Espírito, que ressuscitou o seu Filho. Mas é a fé que Deus nos dá por meio da sua graça e palavra, para que eu possa crer neste poder que me ressuscitou juntamente com Cristo. Porque nele ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Se você não se considera um desses ressuscitados com Cristo, então você é um incrédulo. Creia e experimente o que a palavra de Deus está dizendo. Creia e celebre todos os dias a ressurreição de Cristo e a sua ressurreição em Cristo. A ressurreição de Cristo é para ser experimentada e não apenas admitida. A ressurreição de Cristo é mais do que história. Ela é a minha experiência em Cristo. A cruz de Cristo é um portão para a ressurreição com Cristo. Quem entra nesta cruz com Cristo chega à vida real
porque estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo não morreu sozinho, nós morremos com Cristo. Cristo não ressuscitou sozinho, Deus me ressuscitou juntamente com Ele. Morrer e ressuscitar em Cristo é a nossa necessidade absoluta. E você, crê sua morte e ressurreição em Cristo? Que o Espírito Santo lhe dê a convicção da sua morte e ressurreição em Cristo. Jesus Cristo foi retirado do fundo de uma sepultura e colocado ao ponto mais alto que se pode pensar, a mão direita de Deus Pai. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: Jesus Cristo foi retirado do fundo de uma sepultura e colocado no ponto mais alto que se pode pensar, a mão direita de Deus Pai. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele foi retirado da sepultura e colocado na posição mais elevada que existe, que é à direita de Deus Pai. Jesus não ressuscitou para ser um mero sobrevivente, mas para assumir o máximo, que é a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando no céu e na terra com todo poder. Mas você precisa saber que Jesus não foi tirado da sepultura sozinho. Você precisa saber que você também foi tirado da sepultura, porque você estava em Cristo, e quando Cristo morreu, você morreu, e você desceu à sepultura com Ele. E quando o Espírito de Deus retirou Jesus daquele estado, por meio da ressurreição, você também foi tirado, e o Filho de Deus foi colocado, aqui diz, assentado à direita do Pai, e nós também estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Fomos também colocados lá. É o que diz a palavra de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus também nos ressuscitou em Jesus. Mas é preciso crer a nossa morte e ressurreição em Cristo. Talvez por isso Paulo tenha dito: se já ressuscitastes com Cristo. Paulo colocou uma condicional: se crer a sua ressurreição em Cristo, você está ressuscitado com Ele.
Se não crer, não experimenta o poder da ressurreição de Cristo. Mas se crer, você está ressuscitado com Cristo, está lá à direita de Deus Pai, nele, em Cristo. E Ele está com todo o poder, com todo o seu potencial em você, aqui na terra. Dá para crer nisto? Ou você está meio cá, meio lá? Dá para crer que Jesus Cristo foi tirado da sepultura e está à direita do Pai com todo o poder, todo poderoso? E dá para crer que aquele que está à direita do Pai também está vivendo em você aqui na terra, com todo o poder, com todo o seu potencial? Você consegue crer nisto? Porque se você não crê nisto, você não é nada. É um cristão frouxo, de nada. É preciso crer. Nossa morte com Cristo, e agora Cristo vivendo em nós com todo o poder, manifestando a sua vida. Cristianismo não é brincadeira, não é brincar de crente. Cristianismo é Cristo com todo o poder, vivendo a sua vida em nós. Estamos seguros e bem atendidos, porque cremos que este que ressuscitou e que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano, maravilhoso, está vivendo em nós, com todo o seu potencial. Não precisamos de mais nada. Ou precisamos? Se ressuscitastes com Cristo, esta expressão, se ressuscitastes com Cristo, tem como fundamento outra expressão assim: se morrestes com Cristo. Colossenses 2:20, lá diz: se morrestes com Cristo. Não há ressurreição sem morte. Se tem ressurreição, é porque antes teve a morte. Mediante a nossa morte com Cristo, nós perdemos a nossa velha vida herdada de Adão, portanto pecaminosa, e pela nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos a vida que vem da ressurreição, a vida de Cristo. Agora estamos regenerados, estamos renascidos. Como sabemos que ressuscitamos com Cristo? Como que eu sei que eu estou ressuscitado com Cristo? Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A pessoa que experimenta a ressurreição com Cristo começa fazendo duas coisas: buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. Essa expressão do alto, de cima, domina toda a busca e a mentalidade do regenerado, da pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo. João capítulo 8, verso 23.
e dizia-lhes: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. É uma questão de origem. Onde está a sua origem? De baixo ou de cima? A mentalidade da pessoa que ressuscitou com Cristo não é de baixo. É uma mentalidade do alto. É uma mentalidade celestial. Quem nasceu do alto fica dominado pelas coisas do alto e não pelas coisas de baixo, pelas coisas da terra. Do alto fala do novo nascimento pela nossa morte e ressurreição com Cristo. Do alto fala do próprio Cristo, porque é lá que Ele está. De lá Ele veio. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima. Meu irmão, você está olhando para onde? Quem morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo tem a mente de Cristo, pensa com os pensamentos de Cristo. A mente de Cristo não está fixa nas coisas de baixo, nas coisas deste mundo. A busca verdadeira de um regenerado é por Cristo mesmo e pelas coisas de cima, pelo seu reino. A mente que busca as coisas de cima, dominada pelas coisas de cima, não está centrada na vaidade das coisas sem valor deste mundo. Ela está centrada na grandeza do próprio Cristo. Eu gosto de pensar em Jesus. Eu gosto de pensar na grandeza de Jesus. Ele é o tudo de Deus que preenche o meu nada. Na ressurreição com Cristo, nós ganhamos um estilo de viver que prioriza a pessoa de Cristo e o seu reino. A nossa preferência demonstra com exatidão quem nós somos e para onde estamos indo. Tudo que é primazia em nosso ser se torna dominante no nosso viver. Aquilo que é primazia em seu ser é aquilo que vai ser dominante na sua maneira de viver. Quando Cristo é a prioridade absoluta na nossa vida, todos os estímulos do nosso coração apontam preferencialmente para Ele. Essa busca pelo que é do alto não é exercício religioso, nem esforço humano. É uma inspiração, é uma preferência, é uma tendência, é uma natureza. Quem nasce do alto procura naturalmente as coisas do alto, onde Cristo está. Os que nasceram do alto são impulsionados para Cristo e para as coisas de cima. É uma busca por Cristo mesmo. Não é uma busca egoísta, não, irmãos. Não é buscar Cristo para que Cristo satisfaça os meus desejos. Não é buscar Cristo para que Cristo satisfaça os meus interesses, porque isso é uma busca egoísta. É uma busca por Ele mesmo, porque Ele satisfaz totalmente. Pensar nas coisas do alto
é pensar com a mente de Cristo, é ser capturado pela mentalidade de Cristo, é pensar com os pensamentos de Deus e com os pensamentos de cima. Não significa especulação a respeito das coisas de Deus, porque isso é filosofia. Nem significa ficar dizendo: eu vou para o céu, eu sou crente, eu sou cristão, sou evangélico, eu faço tais coisas. Não, significa olhar a terra com a ótica de Deus. Você está olhando os acontecimentos da terra na ótica de Deus ou pela ótica do mundo? Certo camponês, certo homem que criava galinhas em um grande galinheiro que oferecia um ambiente natural às galinhas. Um dia ele achou um ovo de águia e levou e colocou para uma galinha chocar. A galinha chocou o ovo junto com os seus ovos, e quando nasceram os pintainhos, nasceu também a águiazinha. Aquele homem observava que desde pequenos os pintainhos estavam sempre de cabeça baixa. A galinha sempre por perto, também de cabeça baixa, ciscando. E os pintainhos comendo aqueles cisquinhos. A galinha e os pintainhos pareciam bem satisfeitos e à vontade naquele enorme galinheiro. Mas ele via que a águia estava sempre olhando para o alto, para cima. Tinha algo na natureza da águia que requeria mais do que o galinheiro. A galinha, com os seus filhotes, estavam perfeitamente contentes com o galinheiro. Mas a águia tinha algo dentro dela que solicitava além do galinheiro. O galinheiro não era a praia da águia. Os pintainhos cresceram e a águia também. Ela ficou uma águia grande, de asas grandes e fortes. E um dia armou um temporal. E você sabe que galinha tem medo de temporal, principalmente com chuva forte. As galinhas foram logo procurando um lugar para se esconder e foram se agachando. E tinha um toco grande no meio do galinheiro, e a águia subiu nele e abria as suas asas grandes e fortes. Quanto mais forte ficava o temporal, mais ela pulava e abria suas asas naquele toco, até que decolou, largando o galinheiro, subindo às alturas acima do temporal. Eu fiquei pensando que essa águia é parecida com os portadores da vida ressurreta de Cristo. Cabeça levantada, olhando para o alto, olhar fixo para Cristo, buscando e pensando nas coisas de cima. A mentalidade ressurreta não se satisfaz com o mundo, nem com o lixo que o mundo oferece, mesmo que esse lixo seja o lixo político. O coração do regenerado anseia intensamente por Cristo, pelo seu reino e pela volta de Cristo. O galinheiro não era
praia da Águia. E não era interessante para ela, mesmo sendo o melhor galinheiro. Da mesma forma, irmãos, o mundo perdeu o seu encanto e as suas coisas não têm mais lugar no nosso coração, porque morremos e ressuscitamos com Cristo e Cristo vive em nós. Tem algo dentro do regenerado que pede por Cristo, que pede pela intimidade com Ele, que pede pelas coisas do alto, que pede pela volta dEle. O que causava medo nas galinhas produzia exultação e alegria na águia. Assim é conosco. O que gera medo nos habitantes do mundo produz em nós uma exultação. Quando, porém, estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, verso 28. Exultai, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu estou ciente que grande temporal está por vir, mas não estou com medo e digo: olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Há um temor generalizado no mundo a respeito das coisas que estão acontecendo e ainda vão acontecer. Estamos vivendo alguns acontecimentos previstos pela palavra de Deus e caminhando para o desfecho, também previsto por Deus em sua palavra. Jesus advertiu não ao mundo, mas aos seus discípulos, dizendo: olhai para cima. As palavras de Jesus ainda são as mesmas para nós: olhai para cima. Jesus foi enfático quanto à sua volta, dizendo: olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Quando Jesus fala de levantar a cabeça, me vem à memória, me vem à mente o tio Patinhas, aquele personagem da Disney que só anda olhando para o chão, procurando moedas. Tem gente assim, está tão cego que não vê os tesouros celestiais em Cristo Jesus. Quando Jesus diz: levantai as vossas cabeças, talvez esteja nos dizendo para que não nos envolvamos ao ponto de ficarmos enrolados com os acontecimentos deste mundo, mas que estejamos focados nas coisas do alto, nele e no seu reino. Creia e celebre a sua ressurreição todos os dias em Cristo.